Gênesis 1, 26 diz assim: Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aí. Estamos dando início à série 5 estrelas. Acho que a maioria de vocês já sabem, né? Estou agora no Uber em um dia, rodando em algum ponto dessa... Provavelmente eu devia estar em Araucária, para ter essas ideias só quando eu vou para lá. Eu comecei a pensar... Não, eu estava em Araucária. Vou te explicar o contexto do que aconteceu. Para quem é Uber, mais importante do que o dinheiro são as estrelas. Mais importante para um motorista de Uber é a tua nota. É a nota que você tem. A Yáscara lá de casa é a única que está invicta. Que ela tem 5 estrelas, é uma motorista excelente. Que só carrega idosas que mostram fotos de suas casas. E ganha gorjeta ainda. Eu só ganhei uma de R$3 até hoje. Mentira. R$2. E um pão de queijo. O quê? E ganhei um pão de queijo. Muito verdade. Minhas gorjetas tá top. E aí, o que aconteceu? Na primeira semana, quando eu comecei numa segunda-feira. Na quarta-feira teve o culto, e eu saí do culto, levei a Ágata para casa e falei, eu vou rodar. E nunca tinha virado, velho, eu sou péssimo para perder sono. Eu não gosto, eu tenho que dormir. Eu preciso dormir. E aí eu ainda brinquei com a Ágata, a Ágata falou, não, às 5 horas da manhã você chega. Eu falei, 5 horas? No máximo 2 da manhã eu tô aqui. E eu virei à noite, me empolguei, tava rodando, me sentindo a pessoa mais especial do mundo. Eu falei, velho, eu fiquei milionário com uma noite. Eu falei, estourei. E aí o que aconteceu? Na penúltima corrida eu pego uma moça que eu tinha que deixar, até hoje eu não sei o lugar que ela tinha que descer, porque eu errei a entrada da rua que ela tinha que descer, entrei na contramão com o carro vindo na frente, a avenida toda lotada, e a mulher falando, moça, você tá na contramão. Eu falei, é mesmo? Mas eu tava com muito sono. E ela se irritou a um ponto de falar assim, me deixa aqui. Daí desceu brava, saiu, ela só tinha que atravessar a rua. Aí ela atravessou a rua e aí eu tô tranquilo, sou um motorista 5 estrelas, tô top, até que eu recebo uma notificação da Uber. E a notificação não tinha nada a ver com esse caso específico. A notificação da Uber era, você tá rodando com o carro errado. Tipo, alguém tá dizendo que você não tá com o carro que você registrou aqui. Não faz sentido, porque senão todos os outros passageiros deveriam relatar a mesma coisa. Era porque a pessoa não sabe distinguir o que é um Ford Ka Sedan com um outro carro. Só que quando eu parei, eu falei assim, cara, eu já não sou mais 5 estrelas. E isso me fez mal. E foi isso, quando eu recebi a reportação da Uber, foi no dia que a Bia estava indo embora. E aí eu fui para o aeroporto, a Ágata pegou meu celular e falou, olha aqui, você tem um monte de coisa aqui. E aí uma das pessoas estava dizendo que eu deixei ela num lugar perigoso, e depois disso foi só ladeira abaixo. Comunicação difícil, tratamento rude, parou no lugar errado, alta velocidade. É um show de minhas estrelas, eu tô num descenso terrível, tô na zona de rebaixamento da Uber. E ali eu comecei a perceber, porque depois, nesse domingo, que
que a Agatha me mostrou, porque eu não conhecia nada do aplicativo, e eu fui ver, eu comecei a ficar viciado em entrar nesse lugar para ver o que as pessoas estavam falando de mim. Então aparecia lá, alta velocidade fora do limite. O que eu fazia? Na próxima corrida, diminuía a velocidade. Porque eu falei, se eu correr, eu vou perder estrela. Então eu não estava importando com quem estava dentro do carro. A preocupação é o que ela está pensando de mim. Aí, tratamento rude. Na outra pessoa, eu já, e sorrir, pra mim, é muito difícil. Quase impossível. Espontâneo. Se eu sorrir de graça, ou é falsidade, ou eu tô com fome. E quero que alguém me dê comida. Porque eu, não vou ficar sorrindo de graça. Aí a outra pessoa vinha, oi, tudo bem? Bom dia, calmo, manso, tranquilo. Tá tudo tranquilo, ó, tá entrando muito vento pela janela, você precisa de alguma coisa, o tempo todo. E eu percebi uma coisa, eu nunca vou conseguir satisfazer todo mundo. E a minha missão não é fazer isso. A minha missão não é fazer com que as pessoas me achem a pessoa mais incrível do mundo. Que eu seja a pessoa mais carinhosa do mundo. É que eu seja um bom motorista. E quando eu pensei sobre essa série, que a gente vai tocar em temas um pouco delicados nesse mês inteiro. O primeiro, quando a Maria me mandou mensagem falando sobre... Enfim, a gente estava trocando ideia sobre as artes da série. E aí eu falei, o tema vai ser aceitando. E eu pensando, eu falei, da onde que eu tirei essa ideia, cara? O que isso tem a ver com aceitação? Ou com raiz de inferioridade? Ou com o que eu tô fazendo com a opinião das outras pessoas sobre mim? Porque é sobre isso que a gente vai tratar esse mês. E aí, hoje nós recebemos uma amiga lá em casa, inclusive era para ela ter vindo aqui, mas acho que ela vem no final do mês, e eu tinha me programado, eu falei, cara, hoje eu vou lá, vou pegar o tablet, vou preparar tópico e tal, não sei o quê. Mas quando eu fui tomar banho, o Senhor falou comigo sobre esse texto e sobre o que a gente precisava falar, sobre o que a gente precisava encaminhar esse mês. Em Gênesis 1, a Bíblia está dizendo como Deus formou o homem. Como ele me formou, como ele formou a você através de Adão e Eva. E a primeira coisa que ele vai dizer, a primeira coisa, e para mim uma das mais importantes nesse processo de sermos cristãos é, e Deus disse. Se você pegar o primeiro capítulo de Gênesis, até esse versículo 26, desde o início, desde o primeiro versículo, do versículo 1, se você ler, e essa é a tua lição de casa, para você ler Gênesis 1, do 1 até o 25, é justamente você perceber o poder da palavra de Deus. Você não vai ver em nenhum momento, isso eu estou falando sobre 25 versículos, até chegar sobre o que nós estamos ouvindo agora. Mas se você pegar do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, você não vai encontrar Deus falando algo que ele não fez. Todas as coisas que ele estabeleceu, todas as coisas que ele disse, todas as coisas que ele declarou aconteceram, porque Deus faz aquilo que ele fala. Deus não vai de encontro à sua palavra. Isso foi uma das lições que eu aprendi muito cedo na minha caminhada cristã sobre palavra profética, sobre receber palavras de Deus. Deus nunca vai usar uma pessoa para falar com você algo que ele não tenha falado na sua palavra. Vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que levaram ela até uma outra pessoa para que essa pessoa orasse por ela, e essa pessoa disse para ela assim: se você cortar o teu cabelo, Jesus vai acabar com a tua vida.
Você não pode mais cortar o teu cabelo, porque você tem uma palavra de nazireu. Meu Deus. E se você pegar a palavra e você ver quem são os nazireus, são pessoas, são homens que eles não podiam cortar o cabelo, eles não podiam raspar o cabelo. Sansão era um nazireu. Então já começamos com um problema. O voto de nazireu para aquele tempo não se daria para as mulheres. Logo, eu não posso receber uma profecia em cima de uma cultura se Deus não está dizendo isso. E aí depois eu peguei essa pessoa e fui fazer um discipulado informal e explicar ponto a ponto até que a pessoa entendeu. Eu falei, acho que é isso mesmo. E ainda a pessoa, na semana que foi cortar o cabelo, que ela foi lá no barbeiro, virou pra mim e falou assim, se eu cortar o cabelo e acontecer alguma coisa, a maldição vai cair sobre você. Eu falei, venha. Chamei no peito. Não aconteceu nada. Só perdeu o cabelo e boa. Mas não é sobre isso, era só uma indireta que eu queria dar pra Agatha mesmo. Então Deus está, o que a Bíblia está nos dizendo é que tudo aquilo que Deus diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então, a partir desse momento, eu preciso entender o seguinte: se eu tenho uma palavra de Deus, a opinião dos outros, seja eles quem for, e se for contrária àquilo que Deus está dizendo, essa opinião é mentira. Simples assim. Léo, eu tenho uma palavra de Deus. Deus falou para mim que eu vou para a África. E eu chegar para você e falar assim, eu tô sentindo de Deus que você vai para o Uruguai. Eu tô mentindo, Deus tá certo. Deus nunca tá errado. Nunca ele tá errado. Nunca. Se um dia você ouviu de Jesus que você é filho ou filha de Deus, e alguém disse que você não presta, que você é um lixo, que você não serve, que a tua vida não vai dar certo, ele está mentindo, independente de quem falou, porque Deus não mente. Tudo que Deus diz, Ele faz. Só que o nosso problema é que a gente pega o que Deus está dizendo, Ele falou, nós vamos fazer o homem vai dominar sobre todas as coisas, ele vai ser abençoado em todas as coisas. A gente pega isso que Deus disse, e a gente pega isso, eu quase que eu rasguei minha Bíblia, a gente pega e amassa e joga fora dizendo, eu não quero o que Deus está dizendo, porque minha mãe falou o contrário. Porque lá na escola, alguém falou para mim que isso não era verdade. E a gente começa, como um motorista de Uber, a aceitar qualquer coisa para que nós sejamos aceitos. Então a gente começa a absorver a opinião dos outros, aquilo que está acontecendo, seja na internet, seja na televisão, seja na escola, seja na rua, seja a opinião do meu melhor amigo, seja a opinião da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Eu começo a absorver isso e trazer isso para mim e falar, essa é a verdade e eu sou isso, porque se eu não for isso que eles estão falando, se eu não for isso que eles estão pedindo para mim, eu não vou ser aceito. E a gente rejeita aquilo que Deus falou. Logo a gente vai ter uma crise. Por quê? Porque toda vez que você vai ouvir Deus falando com você, o que ele vai falar? Ele vai falar o contrário do que você construiu na sua cabeça, no seu corpo e no seu coração sobre você. Por que muitas pessoas entram e elas continuam nas mesmas crises emocionais desde o primeiro encontro com Deus, há 30º ano que ele está em Jesus? Por que continua na crise? Porque continua aceitando elogios ou ofensas ou qualquer outra coisa de outras pessoas que não seja Deus. Da mesma forma que eu não posso pegar os elogios e achar que eu sou o que todo mundo está dizendo. Vou dar um exemplo. No mesmo tempo que pessoas já falaram que eu sou péssimo motorista porque ou eu estava rápido demais, ou porque eu sou rude, a melhor foi comunicação difícil.
Comunicação difícil. Deve ter sido a Yáscara e a Ágata que falaram. Deve ter sido uma das duas. Ontem, eu peguei uma senhora, entrei, eu virei para ela e falei, moça, eu vou esticar só um pouquinho, porque a via tá livre e tal, eu posso ir um pouquinho? Ela falou, pode, eu já estava cochilando já. Eu sou motorista e eu consigo reconhecer um outro motorista bom. Meu irmão, eu falei, eu nasci para Fórmula 1, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Eu quero esfregar, eu devia pegar aquele elogio, gravar, fazer um quadro. Não ia adiantar, né? Nada a ver o que eu falei. Mas, ou botar uma TV em casa com o áudio dessa mulher repetindo o dia inteiro. Eu reconheço o motorista bom, você é um motorista bom, você é um motorista bom, você é um motorista bom. E fica lá. Ai, como eu sou bom, cara. Eu sou um motorista bom demais. Esses elogios, eles não podem me corromper. Da mesma forma que alguém que não gostou do tratamento não pode mudar quem eu sou. Ah, mas então quer dizer que quando uma pessoa te critica, você vai falar, eu não ligo para isso porque Deus me disse outra coisa. Não é isso. Porque toda vez que você recebe uma crítica, o que você tem que fazer? Duas coisas. Primeiro, saber se essa crítica é verdadeira. A crítica vai te levar para um lugar de autoanálise. Então, se alguém falar assim, nossa, Léo, tua franja tá horrível, eu já ignoro. Por quê? Porque eu não tenho franja. Então, é um elogio que não faz sentido. Ou se alguém olhar para mim e falar assim, nossa, que sobrancelha ridícula. Para mim não faz sentido. Mas o que eu vou fazer? Eu vou escapar, vou olhar no espelho. Será que minha sobrancelha tá ruim mesmo? Tá não, essa pessoa é invejosa. E vou embora. Mas e se minha sobrancelha estiver zoada? E se ela estiver zoada? E se alguém que olhou e viu em mim uma parada que está zoada e falou assim, cara, eu acho que você poderia melhorar nisso. Então agora eu vou analisar. Analisei a crítica. Ela tem fundamento. A partir de agora eu vou em Deus. Falei, Deus, eu preciso mudar isso aqui. Agora o nosso problema é que nós pegamos os elogios e ou às vezes a gente se alimenta disso. E a gente vai se alimentando disso. E quando alguém nos critica, a gente faz o quê? Rejeita essa pessoa porque fala, não, todo mundo fala bem de mim. Porque só fulano? Não, fulano que tá errado. Ou a gente absorve as críticas e começa a construir em nós um monstro. Já viram boneca de retalho? A boneca de retalho, ela vai pegando, a pessoa que cria, ela vai pegando pedaços de qualquer coisa que sobrou. E vai formando aquela boneca, que ela é uma boneca bonita. Mas ela é uma boneca feita do resto. Enquanto Deus me formou para ser uma boneca perfeita, eu decidi pegar retalhos de qualquer coisa que estão me oferecendo e colocando em mim, dizendo, eu sou isso porque as pessoas estão dizendo, e se eu não pegar isso para mim, eu vou ser rejeitado. E eu não posso ser rejeitado, porque eu preciso de gente. Só que aquele que criou todos está dizendo, eu te formei a minha imagem e semelhança. Eu te formei assim. Eu que não falho, eu que sou perfeito, estou dizendo, fui eu quem fiz você. Não foi teus amigos, não foram os teus pais, não foi ninguém. Eu fiz. E eu te fiz perfeito. Eu te fiz a minha imagem e eu te fiz a minha semelhança. E quando nós estamos falando de imagem e semelhança, a gente não está falando sobre beleza. A gente não está falando sobre isso. Não é sobre isso. É sobre eu entender que eu tenho Deus em mim. E agora eu sou a sua imagem em suas ações. Eu sou a semelhança em um coração igual ao dele. Mas a gente prefere jogar isso fora porque alguém falar que eu preciso ter um tênis da Alls vai me fazer melhor. Alguém me falando que eu preciso transar com todo mundo vai me fazer ser mais amado no meio.
Alguém dizendo, você não precisa obedecer os seus pais, você não precisa ir bem na escola, você não precisa fazer nada disso, você só precisa viver, vamos viver a vida. E o mais interessante é que normalmente as pessoas que nos dão esses tipos de conselho são pessoas que elas são sedentas por aceitação. E como elas não conseguem ter aceitação, elas vão destruir pessoas que as têm. Eu assisti um dossiê essa semana sobre adolescentes que cometem crime. E é bem interessante quando as pessoas entram no carro e eu tô ouvindo esse tipo de coisa. É muito legal a cara delas, tipo, o que esse cara vai fazer comigo? E uma das coisas que me assustou foram dois rapazes, dois adolescentes, 13 e 14 anos, que eles chegaram na escola, olharam para uma menina de 14 anos, um deles foi e deu um bilhete para ela, e nesse bilhete tinha uma ameaça dizendo, hoje você vai morrer. E ele foi lá e esfaqueou essa menina na escola. Quando foram perguntar para ele, por que você esfaqueou ela? Falou, porque ela era feliz demais. E eu não suportava ela ser feliz e eu ser triste. Sabe o que acontece? Quando nós não entendemos e não aceitamos aquilo que Deus nos disse, e a gente começa a aceitar qualquer coisa de qualquer um, é que nós vamos nos tornar um poço que não tem fundo. Esse poço não vai encontrar fundo. Porque o tempo inteiro alguém vai reclamar de alguma coisa, ou alguém vai falar, vai elogiar alguma coisa, ou alguém vai falar alguma coisa sobre nós o tempo todo. O tempo todo. E cada vez mais a gente vai começar mudando pela opinião dos outros, para ser aceito. E a gente vai aceitando coisas que Deus não nos disse, e a gente vai rejeitando o que Deus disse para ser aceito por outros, e vai até que chega um ponto onde a gente fala assim, velho, não dá mais para mim. Eu não suporto mais. O nível de expectativa que eu tenho de receber dos outros ou de ser para os outros se tornou tão insuportável que a vida não é mais o suficiente para mim. Se torna insuportável, a vida se torna pesada. Porque você nunca vai conseguir satisfazer ninguém. E quando nós satisfazemos alguém, ou fazemos, alguma pessoa fica feliz, é porque ela foi suprida, não porque não é por nós. Ah, Léo, então quer dizer que todas as pessoas elas estão mentindo sobre nós? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em primeiro lugar, você precisa se satisfazer e se aceitar, e aceitar a opinião de Deus sobre você. Ela não muda. E ela tem que ser o suficiente. Se a opinião de Deus não for suficiente, a opinião dos outros nunca vai se satisfazer. Você sempre vai querer mais, você vai precisar de mais, e você vai começar a fazer e ser coisas que você não é, porque você não conseguiu satisfazer as pessoas. Por isso nós entramos em qualquer tipo de relação. Por isso que a gente rebaixa quem nós somos para aceitar qualquer tipo de tratamento, porque nós rejeitamos aquilo que Deus falou sobre nós. É por isso. É por isso que a gente se submete a fazer coisas absurdas para ter um pingo de amor próprio, que não é um amor próprio. E você vai perguntar para as pessoas, não, eu faço isso porque eu quero. Não faz, velho. Não faz, mano. Não faz. Você faz porque você tem que ser aceito. Você faz porque você não aguenta ficar sozinho. Você faz porque você deixou Deus, o que Deus estava falando. É por isso. É por isso. Porque todas as pessoas que têm a sua identidade firmada em Deus, que entenderam que aquilo que Deus disse é a verdade, são pessoas que elas vão falar assim, cara, eu não quero viver, mas todo mundo está fazendo. Mano, eu não sou todo mundo e estou de boa.
E tô feliz assim. E tô bem assim. Cara, mas vai... Não vou, velho. Mas por quê? Porque eu não tô afim. Uma coisa que eu aprendi, velho. A gente não vai conseguir ser bom pra todo mundo. Gente que é boa com todo mundo é gente falsa. Gente que velho, todo mundo... Ai, todo mundo ama, velho. Tem alguma coisa errada, mano. Tem alguma coisa errada. Se tem uma coisa que eu amo em mim, isso é fato, é que eu tenho um monte de gente que não gosta de mim. Meu Deus do céu, eu sou feliz com isso. Porque são pessoas que um dia, elas sentaram comigo e eu falei a verdade. Talvez eu tenha errado a forma, tenha pesado a mão. Mas um dia eu sentei e falei, ó, isso. E isso. Falei, eu não gosto de você. Ótimo. Que triste. Tem gente que eu sinto falta. Mas tem gente que eu sei que não quer, velho. Vou fazer o quê? Porque todo mundo quer cercado de gente que não critica, que é, velho, é gente que tá é um mutante. É um camaleão. Já viu camaleão? Cara, eu vi um vídeo de um camaleão incrível. Não sei se era uma televisão, não sei o que estava atrás. O camaleão estava andando num espaço assim. E cada cor que aparecia, ele ia se transformando. Lindo, velho. Lindo. Um azul lindo. O camaleão lindão de azul. Daqui a pouco o camaleão lindão de laranja. Daqui a pouco ele era lindão vermelho. E ele ia mudando as cores. E ele ia se transformando. Incrível. E todo mundo ama um camaleão, sabe por quê? Porque ele muda. Mas ninguém ama um camaleão verde. Do jeito que ele é. Ninguém gosta de um lagarto. A gente corre de lagarto. Mas se vê um camaleãozinho que fica mudando de cor, a gente vai... Muda camaleão. Ai, vou botar aqui uma cor. Ai, toma essa manga. Muda camaleão. E agora vira aqui um verdinho camaleão. Aqui um negocinho camaleão. E é isso que a gente se tornou, mano. Quando a gente ignora a voz de Deus, a gente tá virando um camaleão para outras pessoas olharem e admirar aquilo que eles estão achando. Nem foi nesse mesmo podcast, foi um outro podcast que eu estava ouvindo. Eles estavam falando de um menino de 15 anos que foi colocado em uma... Vira... Ameixa, camaleão. O bom é que a Maria lembra das coisas que ela tem que fazer, né? Não agora. Eu tava vendo, ele tava falando de um rapaz, de um menino de 15 anos. E essa é uma terminologia que vocês, a maioria de vocês, a maioria não, acho que todo mundo aqui conhece. Ele tava numa panela do Discord. E desde os 11 anos ele tava nessa panela. E convenceram ele que ele era um pedófilo. Convenceram esse menino que ele era um pedófilo. A delegada estava contando o tanto de machucado que esse menino tinha no corpo, era absurdo. Que as pessoas mandavam ele comer as fezes, ele matar o gato. E esse menino entrou numa crise a ponto da mãe dele tirar todas as portas da casa. Porque se ela vacilasse, ele tentava se matar. Ela vacilava, pum. Por quê? Por não, eu preciso ser aceito. Eu preciso ser amado. Eu sou um camaleão na mão de alguém. Ontem também, no Uber. E isso tá mexeu comigo até agora. Eu peguei uma corrida de um rapaz nesses esquemas de velório. E aí eu entrei, ele entrou no carro, a gente começou a conversar e eu, curiosíssimo, já entrei já perguntando. Falei, mano, é ruim trabalhar aí? E ele falou, velho, é.
E aí começamos a trocar ideia, até que ele me fala assim, mano, o que mais me assusta, isso foi fala dele, não fui eu que perguntei, ele falou, o que mais me assusta é o tanto de gente que tá se matando agora. Mano, o tanto de suicídio que tá tendo agora. E aí eu já ia ficar quieto aí. Aí eu já ia parar aqui. Falei, mano, tá bom a conversa. Pesou, já era, não quero mais. Acabou a brincadeira. E ele falou, o que mais me assustou foi que semana passada a gente enterrou uma menina de 16 anos que se matou. E é óbvio que a hora que eu ouvi isso, eu comecei a ver alguns rostos na minha cabeça. Eu falei, Deus, e agora? E agora? Você precisa fazer uma decisão na tua vida. Isso é para todo mundo. Você precisa decidir algo. Ou você fica com a opinião de Deus e se alimenta dela. E acredita que esse Deus, que é um Pai de amor, que você já foi tocado, já sentiu a presença dele, você já foi visitado por ele, que esse Deus está falando a verdade, ele é absoluto e suficiente. Ou você vai ser um motorista de Uber correndo atrás de estrelas que não vão conseguir. Porque cada um que entrar no carro da sua vida vai ter uma opinião sobre você e você vai ficar mudando. Você vai ser um camaleão mudando de cor para satisfazer pessoas que não tem nada com aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Léo, mas é minha mãe, ela também erra. Léo, mas é meu pai, ele também erra. Léo, mas é meu marido, é minha esposa, eles também erram. Deus falou, ele é absoluto. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa da opinião de ninguém. Ele é pleno. Deus é pleno. Deus é o início, o meio e o fim. E no início, no meio e o fim, você é a mesma coisa para Ele. O que Ele criou, o que Ele salvou e o que viverá com Ele para toda a eternidade. Segundo Ele, não segundo o que eu acho, não segundo o que eu quero, não segundo o que eu penso, segundo quem Ele é. Deus não pediu a opinião dos anjos da criação para falar o que eu faço dos homens, como eu faço os homens. Eu já tenho um plano e o meu plano é perfeito. Feche seus olhos.